Face a Face com Helena Tanuri. Que alegria, galera, mulheres lindas, participar de mais um congresso, o 3º congresso de mulheres da Igreja Missão da Fé. E que privilégio estar aqui entrevistando Helena Tanuri. O privilégio é meu de estar aqui com vocês, que estar com essa linda. mulherada linda. Helena, eu estou me sentindo mais privilegiada do que a Maria Gabriela, de frente com a Gabi, de frente com a Karina. Olha que lindo, que chique, de frente. Mas vamos no que interessa agora, vamos lá. Vamos lá. Helena, eu queria saber, as mulheres querem saber, e a gente queria que você falasse um pouquinho da Helena de antes e da Helena de agora. Antes de Jesus, depois de Jesus? Isso mesmo. A Helena se encontrou com Jesus quando tinha 14 anos de idade. Eu me encontrei com Jesus quando minha família estava a um passo de se dissolver, de se desfazer, o divórcio. Estava batendo a porta dos meus pais. Quando Jesus bateu a porta da nossa casa, e na época eu tinha 11 anos, quando os meus pais tiveram uma experiência de novo nascimento. Aos 14 anos, então, acompanhando os meus pais à igreja, num acampamento de carnaval, eu tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Mas eu costumo dizer que, naquele momento, eu percebi que eu precisava de Jesus na minha vida, eu queria Jesus na minha vida, e eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas não como meu Senhor. Eu coloquei Jesus no banco de trás do carro da minha vida e falei assim: muito bem, Jesus, agora eu vou ser feliz. O Senhor entrou na minha vida, mas deixa que eu conheça os caminhos, tá? Eu continuo no volante, eu continuo dirigindo. E eu vim de uma infância um pouco marcada, né? Não porque eu tive nenhuma tragédia na minha vida, nada disso, mas porque eu fui vítima de abuso sexual. Eu tinha uma deformidade mesmo na minha autoestima muito grande, muito séria. E eu não me sentia uma pessoa adequada. Mas eu não admitia continuar assim, mesmo com Jesus na minha vida. Então, a gente varre as dores, as feridas da gente, tudo para debaixo do tapete, fazendo de conta que elas não existem. E eu continuava ali com as mãos no volante. Até quando, depois de vários anos na igreja, quando eu já integrava o ministério diante do trono, Jesus bateu no meu ombro e falou assim: vamos lá, filhota, você está cansada demais, está na hora de você passar o volante da sua vida para mim. E aí eu tive, vamos dizer assim, um reencontro com o Senhor, né? Eu realmente aceitei o Senhor Jesus não apenas como meu Salvador, mas como meu Salvador e Senhor, e dono, máxima autoridade sobre a minha vida. E quando a gente passa o controle para Ele, não tem jeito. Ele mexe no nosso caráter. Então, até ali, aquele reencontro, eu era uma pessoa que amava Deus, eu era uma pessoa que trabalhava na igreja, eu era uma pessoa comprometida com as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo, eu continuava invejosa, eu continuava ciumenta, eu continuava com estupim curto, explosiva, agressiva, eu não levava desaforo para casa, e a gente põe a desculpa no gênio, né? Não, eu sou assim, nasci assim, é o meu gênio, né? E na verdade eu precisava de passar por um grande processo de cura e libertação. E isso se deu então quando foi no ano que a gente gravou o Águas Purificadoras, o 3º CD do Ministério Diante do Trono. O trabalhar do Senhor começou antes. Uns 3 anos antes, o Senhor já estava me apontando, já estava me mostrando as coisas erradas que estavam acontecendo, as deformidades da minha alma, as dores da minha alma. E dores na alma geram deformidade no caráter. E o Senhor falou: eu quero transformar o seu caráter, Helena. Deixa eu, o oleiro, colocar as mãos em você. Você ouviu a voz de Deus, né, Helena? Eu ouvi a voz de Deus, eu obedeci a voz de Deus. Não foi fácil, porque tratamento de caráter é algo que dói muito, né? O Senhor te leva àquelas situações que você não quer ir. O Senhor te leva numa situação de humilhação. O Senhor te leva numa situação de abandono quase, né? Todo mundo saiu de perto de mim. E aí foi só eu e o oleiro. Pela graça do Senhor, Ele deixou o João Lúcio, meu marido, por perto, para me sustentar, e a pastora Zenete, que foi quem cuidou de mim nesse processo de cura e libertação, que não foi num passe de mágicas, houve um momento, houve um marco,
mas que a partir daquele marco eu comecei a conhecer o Senhor. Eu tranquei a universidade, eu voltei para o meu quarto, eu passei a adorar, a palavra que a gente falou aqui ontem, né? Eu passei a adorar, eu fui redescobrir Deus como meu Senhor e meu Salvador, e a partir disso Deus transformou a Helena. É claro que a Helena ainda está em obras, enquanto a vida, a obra de Deus para ser feita em nós e através de nós. Mas a Helena virou outra pessoa. Glória a Deus, né, Helena? Como é bom ser moldada pelo Senhor, né? Totalmente. Como é bom. Vamos lá, então. Nós sabemos que depois da sua saída do DT, Deus te levou pelo lado da ministração da palavra, não só da música. Deus te levou em vários lugares. E como que você tem conciliado a sua casa, os filhos, marido? O que você tem feito para conciliar tudo isso? Olha, eu entendo que o meu primeiro ministério é a minha casa. Porque foi a minha casa que Deus me entregou primeiro. É dos meus filhos que eu vou prestar contas diante de Deus. Do meu casamento eu vou prestar contas diante de Deus. Existem pessoas hoje que fogem dos problemas domésticos e se envolvem no ministério como uma fuga mesmo. E fazem permuta com Deus. Olha, Deus, eu cuido das suas coisas se o Senhor cuida da minha. E eu nunca vi isso escrito na Bíblia, de que Deus falando, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Deus nos confiou pessoas diretamente, nossos filhos, nosso esposo, nossa casa. A igreja é formada por lares saudáveis. Então, quando eu trabalho pela minha casa, pelos meus filhos, pelo João, para que a gente seja uma família equilibrada, eu estou cooperando com a igreja, porque eu estou gerando uma célula do corpo de Cristo saudável. Então, de segunda a sexta, eu sou mãe tempo integral. Eu não trabalho fora, eu estou em casa. Se eu vou desenvolver alguma atividade, por exemplo, eu apresento um programa de televisão em Belo Horizonte, eu gravo nas manhãs, enquanto os meus filhos estão na escola, de uma maneira que quando eles saem de casa, eu estou em casa, eu me despeço deles, eu oro por eles, eles vão com o pai, e quando eles voltam, eu já estou em casa esperando eles com o almoço na mesa. Então eles não sentem a minha ausência, de segunda a sexta. Se eu tenho que ir ao médico, dentista, eu procuro fazer isso o máximo possível durante os períodos da manhã, quando eles todos estão na escola. E às tardes eu procuro estar não apenas presente, de corpo presente, mas eu procuro estar junto, eu procuro estar atenta. Os filhos enviam sinais para a gente quando uma coisa está indo mal, quando uma coisa está errada, né? Também gasto tempo orando por eles, intercedendo por eles, por um novo nascimento, porque Deus não tem neto. Os meus filhos precisam nascer de novo. Eles conhecem Jesus, eles estão sendo apresentados a Jesus, mas eu estou gerando um novo nascimento na vida de todos eles. Aquilo que eu vivi só há 10 anos atrás, que eles vivam o mais breve possível. Que Jesus não seja apenas o Salvador, mas que Jesus também seja o Senhor da vida deles. Então eu oro muito por eles, já oro pelos cônjuges deles. Então eu entendo que esse tempo que a gente gasta em oração pela nossa família, e em coisas simples, como por exemplo, fazer a comida deles, cuidar da roupa deles, estar presente numa festa de escola, numa reunião de pais, isso é muito importante, essa presença, esse estar junto. E no final de semana, então, eu viajo. É muito raro a gente aceitar viagens às sextas-feiras. Eu prefiro viajar no sábado, porque é menos tempo de ausência de casa. Então, venho no sábado e volto no domingo, para ficar o mínimo de tempo ausente. E há umas 3 semanas atrás eu tive uma experiência muito legal, que o meu segundo filho, de 14 anos, me abraçou e falou assim: mãe, a gente sente muito a sua falta no final de semana. Aí eu, meu filho, eu também sinto muito a falta de vocês. E ele disse assim: mas a gente sabe que quando você vai, pessoas são alcançadas, e isso faz valer a pena, faz a gente aguentar a nossa saudade. Aí isso faz valer a pena, né? Ele ter essa consciência. Agora eu tenho no meu coração que eles são a prioridade. Eles são obra de Deus. Quando eu trabalho pelos meus filhos e pelo meu marido, eu estou trabalhando na obra de Deus. As pessoas têm um equívoco, pensam assim que obra de Deus é aquela que é feita só para a igreja, ou diante de muitas pessoas. Não. Quando eu sirvo os meus filhos, eu sirvo o meu marido, isso é a obra de Deus. Helena, literalmente você deixa a casa organizada.
literalmente, né? Sim. Para seguir ao Senhor. Exatamente. Deixa tudo organizado e vai adorar o Senhor, sabendo que seus filhos estão cuidados, tudo está nas mãos do Senhor. Isso é perfeito. E baseado em tudo que você falou, sobre ministério, família, eu queria que você deixasse uma dica agora para os líderes, os pastores, os ministros, que às vezes eles vivem para a obra de Deus, mas têm em prioridade a obra de Deus, e as outras coisas depois alcança. Qual é a dica que você... A dica que eu tenho para dar é encarar a família e o lar como obra de Deus. Deus instituiu igrejas a partir de famílias. A família já era projeto de Deus antes mesmo de Jesus Cristo instituir a igreja. O primeiro projeto de Deus foi a família. No Éden, foi a família. Logo, família é obra de Deus. Não tem que haver uma dissociação. O erro está porque as pessoas estão dissociando isso. Não, família é família, ministério é ministério. Não, família é ministério. Aliás, a própria palavra de Deus diz que é pré-requisito para que um homem ministre, para que uma mulher ministre o evangelho de Cristo, que a casa dele esteja em ordem, né? Quando a gente vê os deveres daqueles que são presbíteros, a gente vê lá que ele seja marido de uma só mulher, ou seja, que esteja com a vida particular em ordem. Como eu vou ministrar a outros, não significa que a minha família seja perfeita. Famílias perfeitas só em propaganda de margarina, né? Cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus gigantes para matar todos os dias. Agora a gente tem que estar empenhado nisso, cuidando, assim como na igreja também, nos ministérios, a gente também tem as nossas adversidades, né? Então eu quero deixar para você que é líder, você que está assistindo esse programa, olha, não desassocia. Lá no Éden, Deus instituiu a família, primeira obra e instituição divina. Cuide da sua casa como ministério. Você vai ter que prestar contas diante de Deus daquilo que Ele colocou na sua mão. Glória a Deus, aleluia. E Helena, me fala uma coisa aqui. O que o DT significou na sua vida? Uma escola maravilhosa. Foi a melhor de todas as escolas que eu já tive na vida. O Diante do Trono foi uma escola de renúncia, de humildade, de aceitar o outro com as diferenças, de serviço. No Diante do Trono eu descobri o verdadeiro significado de serviço, que o meu dom, o meu talento não é para minha autopromoção, mas para servir o próximo. Foi uma escola maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá para a última pergunta, Helena. Qual foi a sua expectativa em relação ao seu livro? Na verdade, esse livro ele foi escrito há 10 anos, quando eu estava passando por todo esse processo que eu acabei de te contar, das mãos do Senhor no meu ombro, falando, passa para o banco de trás que eu quero te curar, deixa eu no volante, né? E esse livro foi escrito de uma maneira maravilhosa. Eu nunca tinha tido a experiência de escrever. Aliás, eu não gostava de ler nem de escrever, fazia por obrigação. E uma das coisas que Deus me acrescentou depois da minha libertação foi isso. Eu passei a ter alegria, prazer na leitura. E a partir disso também veio o prazer por escrever, por colocar no papel o que estava passando dentro de mim. E eu queria muito que aquele livro fosse lançado. E o Senhor falou, não. Todas as portas se fecharam. E eu falava, mas Deus, esse livro está aqui, vai alcançar pessoas, vai encorajar pessoas. E Deus disse, não. Aí eu semeei aquele livro e esqueci dele. Quando a gente planta certas sementes, a gente tem que esquecer dela, para que Deus faça ela germinar ou não. Quando eu saí do ministério Diante do Trono, eu já tinha esquecido desse livro, ele estava guardado, eu tinha muito carinho por ele, eu guardei como um registro particular. Quando eu saí do ministério Diante do Trono, as pessoas começaram a perguntar, Helena, e o seu livro? Porque eu já tinha testemunhado sobre ele, né, em um dos meus DVDs, tem essa palavra no DVD Santidade, eu conto esse testemunho. E aí as pessoas começaram a perguntar, e aquele livro que você pregou naquela mensagem do Diante do Trono, você vai lançar agora?
E eu falei, não, gente, Deus mandou eu sair do diante do trono, não mandou eu fazer nada. Não mandou eu escrever livro, não mandou eu gravar CD, ele só falou, dá o primeiro passo. Eu dei. Pois é, Helena, mas às vezes está na hora, está na hora. Eu falei, Senhor Deus. Aí eu pego e fui orar, Senhor, aquele livro está escrito. Se o Senhor tem algum propósito nele, eu não quero fazer as coisas porque as pessoas estão me pressionando. Eu quero fazer alguma coisa porque o Senhor mandou eu fazer. Porque se o Senhor mandou, tem um propósito. Se eu fizer por vaidade, para falar que eu estou fazendo alguma coisa, já nasceu morto. E aí eu falei, Senhor, se for do seu propósito, o Senhor quer que esse livro seja lançado. Se o lançamento desse livro for para edificar famílias, mulheres, pessoas, o Senhor abre as portas. Senão, eu não vou mover uma palha. E assim aconteceu. Depois de um mês, mais ou menos, que eu fiz essa oração, uma amiga minha me ligou, Helena, tudo bem, Helena? Raquel, tinha muito tempo que eu não via a Raquel, a gente trabalhou junto no Crianças Diante do Trono. Helena, você lembra aquele seu livro? Lembro. Helena, eu estou trabalhando numa editora, e a editora agora está querendo ser publicadora. Você não acha que está na hora de lançar o seu livro? Aí eu falei, epa, tem mistério aí. Aí eu falei para ela, olha, eu tenho orado e colocado diante de Deus, para que se ele tem um propósito, para ele abrir a porta. Ela falou assim, quem sabe eu sou a porta. Eu falei assim, então, vamos orar. Ela, vamos fazer um propósito diante de Deus? Eu vou falar com o meu patrão, com o Ciro. Se o Ciro topar a ideia, a gente lança o livro? Ok, vamos colocar em oração. Se o Ciro topar, a gente lança o livro. E o Ciro topou. E ela falou assim, olha, eu quero o livro para ontem, porque a gente vai lançar na Expo Cristã. E assim aconteceu. Em 3 meses, da janela ao monte, que estava guardado há 10 anos, foi lançado. Glória a Deus, aleluia. Os sonhos de Deus, né? Não se apaga jamais. Nada. E tudo no tempo dele é melhor do que no nosso tempo, sem dúvida nenhuma. Glória a Deus. Eu já tenho recebido testemunhos maravilhosos do que Deus está fazendo com essa pequena semente. É um livro muito fácil de ler, de fácil leitura, tem fotos. Então não é uma leitura maçante, pesada, e já tem dado muitos frutos. Quando eu olhei para o livro, aquele livro de 10 anos atrás, eu disse, Deus, mas é uma semente tão pequenininha. Dá tempo de eu contar uma história? Oh, claro que dá, sempre. Eu falei, Deus, mas essa semente é tão pequenininha. E comecei a ler os manuscritos que eu tinha dentro do avião, voltando de uma viagem. Eu estava vindo de Natal para Belo Horizonte, e totalmente insegura, quando eu ia lendo aqueles manuscritos que eu escrevia 10 anos atrás, eu disse, puxa vida, Deus, mas esse livro é tão simples. E aí a moça que estava do meu lado, que eu nunca tinha visto na vida, me cutucou e falou assim, você é escritora? Eu olhei para ela e falei assim, sou o projeto de uma. Aí ela falou assim, e esse livro é seu? Aí eu olhei para ela e falei assim, é. Você está lendo? Ela, desculpa, eu não pude evitar. Aí ela começou a chorar. E ela falou assim, eu quero ler esse livro. Eu preciso ler esse livro. Aí naquela hora o Senhor falou, Helena, não é o que você escreveu, é o que eu vou fazer com o que você escreveu. Bom, vamos lá, né? A última. Chegou mais uma. Mais uma. Lena, o que você achou da Igreja Missão da Fé? Olha, eu não posso mentir, né, gente? Eu sou crente, uai. Bom, é muito pouco tempo para a gente ter uma opinião formada, mas o que eu pude ver é que é um povo apaixonado pelo Senhor. É um povo disposto a buscar o Senhor. É um povo destemido, um povo corajoso e um povo aberto para a palavra de Deus, sedento. E isso me dá grande expectativa daquilo que Deus faz, porque onde o nosso vazio reunido, onde há o nosso vazio reunido, Ele vem para dessedentar a gente, Ele vem para matar a nossa sede. Então, com certeza, uma igreja sedenta é aquela igreja que o Senhor vem. Glória a Deus. Então, estive aqui, Karina, né? Helena de frente com Karina. Helena de frente com Karina. Quero agradecer você, Helena, por estar na nossa igreja. Eu pude conhecer as ministrações da palavra do Senhor, através do congresso. Mas agradeço a Deus por ter você aqui, uma palavra abençoada, que você continue sendo usada mais e mais pelo Senhor Jesus, e sei que o Senhor tem muito mais para te entregar, em nome de Jesus. Amém. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar conhecendo essa igreja maravilhosa, essa mulherada sedenta.
Aí eu fico imaginando, por essa mulherada sedenta, como é que deve ser os maridos, os irmãos, os pais. Quando essa igreja está toda reunida, o negócio deve bombar. Porque só as mulheres já fazem tanto barulho, imagina quando está todo mundo junto, né? Então é um privilégio, um presente de Deus para mim e para o meu esposo, a gente estar aqui com vocês. O privilégio é todo nosso. Então, galera, você esteve aí conhecendo um pouquinho mais de Helena Tanuri. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, galera.